nas duas maiores empresas de quadrinhos do mundo, velho. Porque quem é DC? Quem é Marvel? Ele trabalha nas duas, velho. Vocês querem mais o quê? Tem gente mais qualificada pra falar com vocês sobre isso do que esse cara? Eu acredito que não. Eu vou ficar aqui de lado escutando tudo que ele tem pra dizer, porque eu amo mangá, eu amo quadrinhos, e li sobre, e ele... A versão oficial de Digimon no mangá foi responsável por esse cara, então já me apaixonei mais por ele. Então é isso. Eu pretendo falar pouco, porque ele tem muito mais pra falar do que eu. Então eu queria que vocês recebessem ele com uma calorosa salva de palmas. Daniel HDR. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Apesar de eu ter um canal no YouTube, eu não me considero youtuber. Apesar de eu ter um podcast, eu não me considero podcaster. E apesar de eu trabalhar pro exterior, eu sou um fã como todo mundo. Então podem ter certeza, eu não faço meet and greet, eu não cobro para tirar foto, porque eu sou fã. Dado esse recado, queria dizer para vocês que o que a gente vai ter hoje aqui no palco é uma declaração. Aí tu pensa, uma declaração de amor? Não, é uma declaração de independência. Porque eu aplico essa palestra, obviamente não sou só eu que vou falar, eu vou abrir o espaço para perguntas e respostas, mas essa palestra é principalmente para vocês que estão aqui e para quem está fora. A respeito do que? De se trabalhar com o que se gosta. Então, isso é para vocês, pais e filhos. Os pais que podem achar que o que o filho gosta é bobagem. E para os filhos, as pessoas que querem trabalhar com uma coisa que gostam não sabem como começar isso, certo? Então, o que eu vou falar para vocês aqui é, fazendo um paralelo com o meu histórico profissional, são estratégias que eu procurei ter e eu ainda tenho para poder trabalhar com o que eu gosto. Sejam vocês fãs de quadrinhos, fãs de videogames, fãs de música, de literatura, se vocês querem investir no talento de vocês e, acima de tudo, se vocês querem fazer uma coisa que gostam, então eu peço a atenção de vocês para compartilhar essas informações, ok? Pera aí. Obrigado. Eu acho que não estava... Vamos ver aqui. Obrigado. Bom, aqui é para explicar, pois eu não sou um charlatão, certo? Tem que explicar o que eu faço. Funcionou? Obrigado. Como já foi dito aqui, eu sou autor profissional de quadrinhos. Tenho trabalhado com a DC Comics, com a Marvel Comics. Com a DC Comics em várias revistas mensais. Com a Marvel Comics, alguns quadrinhos, mas a maioria do meu trabalho para Marvel é arte de licenciamento, de brinquedos, colecionáveis, essas coisas. Também faço trabalho de quadrinhos para Marvel, mas atualmente eu tenho trabalhado mais com a DC. Também trabalho com arte conceitual para jogos, né? Fiz coisas para Wizard of Coast, para Ubisoft, vários materiais envolvendo arte conceitual para jogos. Como ilustrador, logicamente, né? Também trabalho com ilustração para livros, capas de livro, ilustrações internas de livros didáticos. Eu tenho uma escola estúdio em Porto Alegre, então para as pessoas que não sabem, eu não sou daqui, eu sou do sul do país, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu tenho o Dynamo Studio lá, é uma cooperativa de artistas, mas se tornou uma escola. E eu também tive uma carreira acadêmica. Eu fiquei durante 10 anos na faculdade Unicinos, na graduação de jogos digitais, ou seja, eu trabalhei com coordenação de arte visual digital dentro dessa graduação para criar videogames, no caso. Bom,
Eu botei a foto do meu pai e da minha... Opa, pulou aqui. Ué? Botei a foto do meu pai e da minha mãe. Aí vocês perguntam, por quê? Meu pai era nerd. Meu pai era fã de quadrinhos. Ele colecionava gibi, ele via seriado, sabe? Ele curtia isso. E o meu pai trabalhava como desenhista. Ele queria ser desenhista de quadrinhos, mas ele não pôde. O mercado era muito difícil. Então ele entrou no terreno de ilustração publicitária. Mas para poder trabalhar com quadrinhos, ele acabou fazendo um concurso público e virou desenhista técnico da Companhia Estadual de Energia Elétrica, lá no Rio Grande do Sul. Foi quando ele conheceu a minha mãe, essa loirona aqui. Aí ela deu bola para esse nerd e eu tô aqui. O fato de eu ter posto a foto dos dois é que o ambiente familiar foi muito propício. O meu pai, todo fim de semana, vinha com revistas em quadrinhos para casa. A gente acompanhava desenhos, seriados de live action. A gente viu Ultraman, Spectrum Man. A gente colecionava de quadrinhos da Ebal, da Editora Abril. E a minha mãe, ela sempre trabalhou com corte e costura. Ela trabalhou com confecção. Então ela gostava de desenhar também os modelos dos vestidos e tudo mais. Antes que vocês pensem assim, ah, mas então é dom. Não é só a questão do dom. A gente tem que praticar. Mas essa prática, ela foi muito incentivada na minha casa. Então, meu pai vinha fim de semana com quadrinhos, a gente ficava curtindo, eu ficava vendo ele desenhar e tudo mais. Só que o meu pai veio a morrer quando eu tinha 6 anos de idade. Eu, com 6 anos, perdi o meu colega de nerdice. E eu sou filho único. Então minha mãe foi a única pessoa da minha família a realmente dar um apoio constante. Eu tinha tios e tias que achavam bacana aquele molequinho desenhando e tal. Mas quando eu fui ficando adolescente, eles pensavam, nossa, esse guri, ele só gosta de fazer isso. O que esse guri é louco? A coitada da minha avó, que Deus o tenha, que ela faleceu ano passado, eu já profissional e trabalhando para o exterior, ela chegou para mim e falou, Daniel, perdoa a avó. Eu falei, por quê? Eu nunca imaginava, ela falando para mim, eu nunca imaginava que isso era tão sério na tua vida. Eu falei, vó, não precisa pedir perdão. Eu já chego lá nessa questão. O fato é que, sem o meu pai, eu comecei a me virar. Eu lia os meus próprios gibis, eu tinha os gibis dele, comecei a colecionar quadrinhos. Aí as reuniões de família eram assim. Eu levava meus gibis, ficava na minha. E a minha mãe me dando sempre incentivo. E eu, depois da morte do meu pai, eu tinha lido Grandes Heróis Marvel número 7, da saga da Fênix Negra. A minha cabeça explodiu, assim. Chris Claremont e John Byrne fazendo a saga da Fênix Negra. Eu fiquei, cara, eu tenho que fazer quadrinhos. Eu tinha 8 anos de idade. E aí eu comecei a criar meus próprios personagens. Tudo cópia. Eu, molequinho, pegava, fazia... Eu tinha acabado de ler Crise nas Infinitas Terras, do Mervyn Wolfman e do George Pérez. E aí eu fiz essa merda aqui. Tudo copiado, né? Eu nem tinha personagem que chega, eu criei 2 universos, uma mega saga. Nunca teve continuação. O fato é que eu já tinha essa influência dos quadrinhos, dos super-heróis. Quando eu fui com meus 12, 13 anos, eu pensei assim, cara, não adianta eu só desenhar e a minha mãe achar legal, meus amigos achar da hora e tudo mais. Eu tenho que pôr a capa, pôr a cara a tapa, ou seja, eu tenho que mostrar o meu trabalho. E aí, eu já tinha ouvido falar de um negócio chamado fanzine. O que é o fanzine? É uma revista independente feita em xerox ali. Eu fazia uma tiragenzinha, botava os meus assuntos que eu gostava e aí eu tentava vender, né? Então eu, com meus 11, 12 anos, eu fiz o meu primeiro fanzine, que é essa merda aqui. Na época eu tava fazendo, tava saindo a reformulação dos heróis da DC Comics
E aí eu resolvi fazer matérias contando sobre isso. Só que daí eu pensei, cara, eu tenho que mostrar os meus personagens. E aí no finalzinho do fanzine eu botava 7, 8 páginas de uma história de um personagem meu. A primeira tiragem desse meu fanzine, que se chamava New Raf, novo Raf. Raf é um termo para rascunho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou tentando me ouvir, desculpa. A primeira tiragem desse fanzine foi 10 exemplares. E aí eu botava em uma banca lá do centro da minha cidade e eu vendia para os meus colegas do colégio. Só que daí eu inventei de mandar o meu fanzine, já era o número 5, 6, eu mandei para a seção de carta de uma revista da editora Abril. Era o gibi do Superman, na época chamavam de Super-Homem até. Isso foi em 1988. Eu tinha 14 anos. E eu mandei, não, 13 para 14. Eu mandei, e aí começou a vir um monte de carta, porque eles publicaram na seção de cartas, recebemos, né, as publicações dos seguintes leitores, tarararará, tava lá no endereço. E eu comecei a receber carta direto, mas não eram só cartas, eram outros desenhistas de outras partes do Brasil, mandando seus fanzines também por correio. Aí eu pensei, meu Deus, cara, isso é muito maior do que eu imaginava. Tem cara me mandando desenho que eu nem pedi, perguntando se pode publicar, mandando o fanzine dele pedindo o meu em troca. Aí eu comecei a criar uma rede de contatos. Eu tô falando em 1988, eu tinha 13 anos. Não tô falando de internet, certo? Não tinha internet, certo, molecada? Não tinha internet. Aí eu comecei a fazer uma rede de contatos, mandar carta, receber fanzine. E aí eu comecei a ler muito mais outros quadrinhos, além do quadrinho de super-herói. Eu comecei a ler outros gêneros também. E aí, do meu fanzine simplório, que eu não tinha nem computador para fazer as legendas da capa, eu comecei a experimentar com montagem fotográfica, quadrinho de terror, quadrinho de ficção. Nessa época também eu já estava pensando o que eu vou fazer da minha vida, porque eu queria ser autor de quadrinhos, mas eu não conseguia espaço para publicar. E aí, opa, pulei um slide, peraí. Opa, peraí. Estranho, tá faltando um aqui. Bom, tudo bem. E aí eu cheguei a desenhar, antes de começar a desenhar para o exterior, e aí em 1989, 1990, eu comecei a desenhar quadrinhos de terror. Eu tinha 16, 15 anos. Só que no finalzinho dos anos 80, para você publicar quadrinhos aqui no Brasil, ou você fazia quadrinho infantil, que era a Turma da Mônica, ou você desenhava quadrinho de terror, ou você desenhava quadrinho de sacanagem. E eu não desenhei só quadrinho de terror. Aí você se pergunta, meu Deus, ele fez quadrinho desse tipo com 15 anos? Digamos que eu tinha muita referência embaixo do colchão. Eu não tinha conhecimento de causa nenhum, mas eu tinha muita gana, muita vontade nas mãos para desenhar. E aí eu comecei a fazer, eu fiz 2 histórias usando pseudônimo. Eu era menor de idade, se o dono da editora soubesse, eu tava ralado. Aí eu criei um pseudônimo, fiz 2 HQs de eróticas. Mas os quadrinhos de terror, eu mandei a amostra de material meu para uma editora, a editora De Arte, e aí eu comecei a receber roteiros. Eu recebia muito pouco, mas só o fato de poder ir na banca e olhar um quadrinho teu já era legal. Nos quadrinhos de terror eu até podia comprar o gibi, mas nos quadrinhos de sacanagem era muito frustrante, porque eu olhava o gibi e não podia comprar.
claro, eu não usava meu nome. Eu dizia, ô tio, deixa eu comprar ali. Foi eu que desenhei ele, certo. Mas o fato é isso. Eu comecei a pegar alguns trabalhos com ilustração e nessa hora eu percebi, o mercado é muito difícil. Eu acho que eu tenho que trabalhar com alguma coisa que tenha a ver com desenho. Aí eu já estava escolhendo qual curso superior eu ia fazer e eu enveredei no terreno da publicidade e propaganda. Foi quando eu comecei a fazer vários freelancers, trabalhos de ilustração, storyboard, para campanhas publicitárias, para campanhas impressas, etc. Quando eu comecei a trabalhar com o mercado de publicidade e propaganda, e fazendo também o curso superior de publicidade e propaganda, eu comecei a desenhar para o exterior. Eu tinha um amigo meu, ainda amigo meu hoje em dia, o nome dele é Mike Deodato Jr. O nome dele é brasileiro mesmo, é Deodato Taumaturgo Borges Filho. Aí eu fresco muito com ele, ô Mike, ele, vai se fuder. O Deodato, ele já tinha um agenciamento, ele trabalhava com um agenciamento lá em São Paulo, que era o Estúdio Art Comics. E ele chegou pra mim e falou, Daniel, manda o teu trabalho pro meu agente dar uma avaliada, porque eles estão começando a receber uma demanda de trabalhos de editoras grandes, como a Marvel, a DC, e editoras pequenas, e só que a gente não tem desenhista que chega. Aí eu montei umas páginas lá, com sequências de ação, mandei, houve vários apontamentos, você precisa melhorar isso, muda aquilo e aquilo outro. E aí eu comecei a desenhar para Marvel. Isso eu tinha 19 para 20 anos, só que os meus primeiros trabalhos eu não assinava. Eu ajudava o Deodato pegava os projetos e eu e outros artistas, a gente ajudava ele a cumprir os prazos, né? E aí saía como Mike Deodato Studio. Quando eu comecei a assinar os meus trabalhos, já foi em minisséries dos X-Men, em coisas relacionadas aos Vingadores e tudo mais. Eu estava fazendo publicidade e propaganda e eu comecei a me dar muito mal, porque eu tinha os trabalhos da faculdade para fazer. Eu comecei a sair prejudicado em várias disciplinas. E era privado, não era do estado, não era federal a faculdade. Estava jogando dinheiro fora. Aí chegou um momento que eu cheguei pro meu agente naquela época e falei, olha só, eu vou ter que parar um pouco com os trabalhos lá pra fora. Aí você deve pensar assim, mas como? É só desenhar e mandar pela internet. Eu tô falando de 1994, cara. Não tinha internet ainda, certo? Eu não tinha. Eu era moleque, tinha que desenhar, mas eu ficava na curtição. Caralho, velho, tô fazendo os X-Men. Só que, eu tinha 20 dias para fazer 20 páginas, uma página por dia, é a média que um profissional faz. Só que como não tinha internet para mandar, eu tinha que terminar 10 dias antes, para mandar via Federal Express as páginas. Eu não tinha scanner, eu não tinha computador ainda. Então, eu dá-lhe café preto, dá-lhe Coca-Cola, dá-lhe pó de Guaraná, para ficar acordado. Chegava na faculdade, eu ficava zumbizão, assim. Aí eu precisei, por uma questão de notas e uma questão de saúde até, dar um tempo. Aí começaram a aparecer os trabalhos para o Brasil de novo. Por que eu botei mangás? Ali na metade dos anos 90, começou a ter a exibição em TV aberta de muito anime japonês. Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Dragon Ball, Sansei, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, vários outros. E aí as editoras brasileiras, elas não tinham material original do Japão. Então eles até conseguiam licenças, mas eles queriam publicar material com essa estética de traço. E aí os autores brasileiros começaram a ser requisitados. Olha, a gente está com a licença do Mega Man, a gente vai publicar uma revista mensal, você tem como produzir material com ela? A gente está querendo lançar um material de mangá com sátiras de anime. E essa influência do quadrinho japonês começou a se alastrar para a publicidade também. Então começou a ter pedido de campanha publicitária com aquela estética e tudo mais.
Como eu já estava no mercado e trabalhar para editoras daqui, naquele momento, era mais fácil do que trabalhar para editoras dos Estados Unidos, porque se eu precisasse, eu falava por interurbano com o meu editor. Depois de terminar as páginas, eu já tinha um computador, né, já tinha um scanner. Eu pegava, gravava numa mídia de CD ou DVD, mandava por Sedex pro meu editor, que a gente não tinha banda larga ainda, né? Beleza, era muito mais fácil trabalhar, era mais rápido e não me prejudicava tanto nos estudos. E aí eu comecei a trabalhar, estudar ao mesmo tempo com editoras daqui. Aí teve o material licenciado do Mega Man, teve várias HQs, várias ilustrações de capa de livro, de revista, campanha publicitária e tudo mais. Só que, quando eu terminei a graduação de publicidade, o tecnólogo e a graduação, eu cheguei pro meu agente e falei: olha só, se tiver trabalho lá vindo do exterior, pode mandar que eu vou ter tempo. Agora eu posso trabalhar tranquilo. Eu não tinha engatado mestrado, né? Não estava pensando numa carreira acadêmica ainda. Como a maioria do meu portfólio atual era composto com traços de quadrinho japonês, apareceu o Digimon na minha vida. Aí eu fiquei assim, que merda é essa? Quando meu agente ligou, falando: olha, pintou uma oferta de trabalho lá pro Japão e para os Estados Unidos. Como assim? Ah, é um mangá aí que eles querem fazer, o nome é Digimon. Eu fiquei, isso é plágio do Pokémon? Aí o meu agente explicou: não, cara, eles me explicaram, isso veio antes do Pokémon. Era aqueles Tamagotchis, eram uns bichinhos que você tinha que dar de comer, um brinquedinho que a Toei tinha lançado. Só que quando a Nintendo lançou o Game Boy com o Pokémon, eles saíram na frente, popularizou muito. Aí a franquia do Digimon ficou comendo poeira. Aí ali por 2000 eles queriam investir, ia ter o anime, que aqui no Brasil passava com a Angélica cantando, aquela abertura bizarra, parecia que o cara tinha tomado, sei lá, Lexotan, Digimon, você tava chapado. E aí o quadrinho que eu ia fazer, ele ia sair nos Estados Unidos, no Japão, e depois ia ter licenciamento para outros países. E aí foi muito louco, porque foi um contrato de exclusividade com a editora, um contrato para ser desenhista exclusivo por 2 anos. E não só para o mangá, também tinha muitas artes de licenciamento, que era... tipo, o cara comprou um iogurte, tava lá o desenho do Digimon, foi eu que fiz. O cara comprou uma barra de chocolate, que tinha o desenho na estampa do chocolate, foi eu que fiz. E esse contrato de exclusividade, ele foi ofertado para mim, eles ofereceram para mim, quando eu estava para ser efetivado numa agência de propaganda, uma das maiores do Rio Grande do Sul, e eu estava como diretor de criação. E eu pensei, cara, eu vou ter carteira assinada na agência, mas esse contrato de exclusividade não é com carteira assinada. O que eu vou fazer? Eu pensei, eu já estava acostumado com o mercado publicitário, estava trabalhando em agência, já ia em festival de publicidade, essas coisas. Aí eu lembrei do meu pai, aquele cara que eu mostrei para vocês lá no início, tirou a foto na prancheta. Eu lembrei que ele sempre quis fazer quadrinhos. Eu lembrei que ele não pôde fazer quadrinhos. Eu lembrei que ele fez um concurso público para poder trabalhar com desenho. Aí eu cheguei pro diretor da agência e falei: olha, eu agradeço, mas eu tô com um projeto pessoal aí que eu quero investir, mas eu não tô fechando porta. Se vocês precisarem me chamar para trabalhar em alguma coisa, vai ser como prestador de serviço. E aí eu encarei a profissão full time de quadrinhos. Aí vocês pensam, tá, mas você era professor também? Sim, eu dava aula, mas eu ensinava quadrinhos. É a minha paixão. E com o trabalho do Digimon eu consegui muitas coisas. Uma delas eu vou falar mais adiante.
Mas uma das coisas, eu fui indicado pelo consulado do Japão para ser professor de quadrinhos, de mangá e arte sequencial em geral, numa faculdade. Nenhuma faculdade do Rio Grande do Sul tinha cadeira de história em quadrinhos, tinha disciplina de história em quadrinhos. E aí eu comecei a construir uma carreira acadêmica, que me levou aos jogos digitais, que eu comentei antes na Unicinos. Mas esse contrato com a Toei, a Dark Horse, durou 2 anos. E logo após, eu fiquei durante esses 2 anos desenhando Digimon. Depois eu continuei fazendo trabalhos dentro da franquia, mas daí sem contrato. Eu já tinha feito amizade com vários autores do Brasil, já tinha amizade, e um deles era o Marcelo Cassaro, que criou o universo de Tormenta, o universo de RPG. E ele tinha já uma série que ele fazia com a minha amiga, a Erika Wano. O nome dessa série era Holy Avenger. E aí a gente chegando numa das convenções aí do Brasil, a gente conversou, eu e o Cassaro, pô, a gente podia fazer uma coisa juntos. E aí nós tivemos a ideia, por que a gente não conta como é que foi a tomada da cidade dos elfos do universo de Tormenta? E aí nós criamos a série Dungeon Crawlers. Esse foi saindo pro Brasil. Eu ainda estava muito naquela vibe do mangá, só que eu pensei assim, eu não quero ser tão fofinho, eu quero fazer uma coisa com ação. No Digimon era tudo muito estilizado. E aí eu falei, cara, eu quero que o sujeito leia o quadrinho e tenha a impressão de que ele está vendo um anime. E essa foi a ideia. A parte de cor, por parte do Ricardo Riamonde, no meu desenho, o roteiro do Cassaro foi pensando assim, tem que ter ação, tem que ter humor, mas o sujeito tem que ver como se fosse um anime. E foi uma minissérie muito legal de fazer. Foi meio que uma retomada com o mercado brasileiro, depois de Digimon, né? Mas os trabalhos para o exterior continuaram. E aí eu tive uma oferta de uma editora independente, que estava com a franquia do Robocop, estava com a franquia de filmes de terror, chamada Avatar Press. E essa editora tinha a licença de uma personagem muito cult dos anos 90, chamada Lady Death, que é uma personagem que tem uma influência de quadrinho medieval, de super-herói, de terror. E aí eu fui convidado para ser artista regular da revista. E aí eu fiquei durante... O contrato foi tão bom para mim como experiência e financeiramente, que eu fiquei de 2004 a 2008 fazendo a Lady Death na Avatar. Não só com a revista periódica dela, mas como capista da editora. Então a editora tinha uns 10 títulos todo mês. Muitas das capas era eu que fazia. E a Lady Death eu como artista regular, né? Só que um dos projetos que eu fiz para a Lady Death foi meu primeiro prêmio no exterior, para a editora que publicava Lady Death, né? O Brian Pulido, o criador da Lady Death, foi incumbido de escrever uma minissérie baseada no remake do Massacre da Serra Elétrica. Aquele filme clássico trash dos anos 70, teve um remake, aí a Avatar licenciou e o Brian falou, não, eu quero que o Daniel desenhe. A gente está trabalhando direto na Lady Death. E aí nós fizemos uma minissérie que é um prelúdio, é terror, gore. Quem já viu esse tipo de filme sabe, é pesadão. E nós ganhamos um prêmio lá no exterior. Eu fui o primeiro artista brasileiro a ganhar prêmio lá. Foi o TV Scream Awards, de melhor adaptação cinema para quadrinhos. E foi muito legal, porque a gente ganhou da adaptação para quadrinhos dos X-Men 2, ganhou para adaptação dos quadrinhos do Homem-Aranha, sabe, um bocado de coisa. Cara, foi muito bacana. Quando eu fiquei esse tempo todo na Avatar, foram 6 anos de contrato, eu cheguei pro meu amigo pessoal, o Joe Prado, que ele é meu agente na Chiaro Escuro. O Joe falou pra mim, Daniel, você precisa tentar as grandes de novo. Você tava na Dark Horse, fez o Digimon, mas você ficou tanto tempo na Avatar, você tem que tentar. E aí, mesmo já tendo trabalhado pra Marvel no início, eu nunca tinha trabalhado com a DC. Nunca. E os primeiros super-heróis que eu conheci eram dos quadrinhos de Ball lá da DC. Eu fui ver Superman no cinema com meu pai. E aí eu comecei a desenhar para DC,
sem contrato de exclusividade para me dar liberdade, né? Para ir para outra editora, para ir para Marvel, para ir para outras. E aí não parou mais. Aí teve Legião dos Super-Heróis, teve o jogo DC Universe Online. Nesse meio tempo eu trabalhei no gibi dos X-Men, no Forever, que era o roteiro do Claremont. Superboy, Tropa das Lanternas Verdes, Mulher Maravilha, Legião dos Super-Heróis. Teve daí uma minissérie da Marvel, né, do filme dos Vingadores que eu fiz. Aí foi muito louco, porque quando eu assumi o título digital do Superman, cara, tu desenhar aquele S, pode parecer esquisito eu falar isso. Ah, o Batman, todo mundo gosta do Batman, mas não adianta, cara. Quando eu desenhei aquele S, eu lembrei do meu pai indo ver Superman comigo no cinema, sabe? E aí, só tu saber que tu faz parte de uma migalha da mitologia de um personagem que se confunde com a cultura pop, não tem preço isso, sabe? E o trabalho tem ido agora, né? Eu fui pro título do Injustice também, do jogo. E agora recentemente com o título do Cyborg, quando ele ganhou a revista própria. Até lá no meu stand tem vários exemplares, quem quiser dar uma conferida. Mas eu dei essa trajetória aqui porque agora eu quero falar para vocês sobre as estratégias. Pensem comigo. Por que eu falei estratégias para se trabalhar com o que gosta? Eu vou levantar alguns tópicos aqui e explicar para vocês sobre isso, mas acima de tudo eu quero que vocês, os presentes que estão me dando o privilégio da atenção de vocês, façam paralelos com coisas que aconteceram na vida de vocês, tá ok? Primeiro, uma das estratégias que eu tenho para poder trabalhar com isso, trabalhar com uma coisa que tem gente que acha que não é trabalho, que é desenhar gibi. Eu tento sempre, quando as coisas estão difíceis, pensar assim, o que me trouxe até aqui? Eu fiz essa montagem com os bonequinhos da Gulliver, de super-herói, que eu tinha quando criança. O Fantasma, que foi o primeiro super-herói que eu conheci com meu pai. Os gibis dos Titãs. Espada Selvagem de Conan. Os primeiros quadrinhos que eu pude colecionar, sabe, quando eu era moleque. Quando eu lembro o que me trouxe, o que me fez me apaixonar por quadrinhos, às vezes aquele roteiro ruim que eu recebo é mais fácil de trabalhar. Aquele prazo apertado, sabe? É mais fácil. Não passa a paixão. E é uma das coisas que às vezes, quando tu tenta trabalhar com o que gosta, se as coisas não acontecem toda hora como você espera, parece que a paixão vai embora. Não pode deixar a paixão ir embora. Segunda coisa, responsabilidade. Agora eu vou falar uma das coisas que eu ganhei com o Digimon. Tem muita gente que fala pra mim, Daniel, tu não tem vergonha de ter feito o Digimon? Pô, você trabalha com Liga da Justiça, você trabalhou com Vingadores, aí você foi desenhar aqueles bichinhos lá. Aí eu digo, foi com o Digimon que eu paguei o tratamento de câncer da minha mãe. Se eu devo a vida da minha mãe, que ela perdeu os 2 seios, se eu devo, é por causa disso. Então, se alguém vier para vocês, se vocês estiverem fazendo uma coisa que gostam, que vocês acreditam, falarem assim, isso é bobagem, se vocês tiverem que passar pelo que eu passei, vocês podem encher a boca e dizer, eu vivo disso, eu pago as minhas contas com isso, e no meu caso eu pude salvar minha mãe desenhando o bichinho fofinho. Então não, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. Tá? Eu não tenho vergonha mesmo. E se algum de vocês tiver que ouvir, pô, você gosta disso, que bobagem, educadamente mandem a merda. Eu desenhei essa edição do Digimon com a minha mãe no hospital. Ela estava com um dreno enfiado no peito. O prazo estava ali. Meu pai morreu de câncer. Eu tinha 6 anos, câncer no pulmão. Ele morreu jovem, ele morreu com a minha idade. E aí quando eu via minha mãe daquele jeito, eu ficava pensando, cara, como é que vai ser isso? Ela vai passar por químio, por rádio, será que eu vou perder ela também?
Aí tu tinha que desenhar bichinho fofinho, situaçãozinha engraçada, com aquele monte de porcaria na cabeça. Então a responsabilidade me ajudou a manter o plumo e deixar minha mãe focada no tratamento. O dinheiro das artes de licenciamento, paguei químio, paguei rádio, tinha carência do plano de saúde, podemos peitar isso de frente. No caso dos outros dois gibis, eles foram feitos ao mesmo tempo. Essa edição da Tropa dos Lanternas Verdes e o da Legião dos Super-Heróis, eu estava como desenhista regular da Legião. Aí o editor era o mesmo. Ele teve um problemaço lá com o desenhista que ia fazer essa edição da Tropa. E ele chegou assim: Daniel, tu tem como fazer, nem que seja só o layout, só o rascunho dessa edição? Eu preciso fechar ela. Alguém finaliza o teu desenho. Eu falei: não tem problema, eu desenho ela. Eu acabei de falar pra vocês, né? A média de produção de um artista é uma página por dia. Só que eu acordava cedão, pegava o roteiro da Tropa dos Lanternas Verdes, fazia de manhã. De tarde, eu fazia o gibi da Legião. Então essas duas revistas de 22 páginas cada uma foram feitas ao mesmo tempo, no mesmo mês, para a mesma editora. E é uma responsabilidade. Por quê? Porque às vezes quando você trabalha com o que gosta, você pensa assim: eu vou fazer quando a inspiração vier, eu vou fazer quando eu precisar. Não, se você quer trabalhar com o que você gosta, você vai ter que trabalhar inclusive quando você não está afim. Porque isso é independência. Vocês já ouviram aquela música do Legião Urbana? Já, Liberdade, aquela há tempos, né? Liberdade é responsabilidade. E é isso. Lembre-se dessa música, vocês vão lembrar disso. Agora, você pensa assim: nossa, é muito sério, não dá para se divertir fazendo com o que gosta? Dá. E isso é muito bom, é fundamental. Eu peguei dois exemplos específicos aqui, espero que todos consigam ver. Nesse quadro aqui, é da mesma revista da Legião dos Super-Heróis, da mesma edição. Nesse quadro aqui, eu botei a banda do Star Wars lá no fundo. Não tem nada a ver com a Legião dos Super-Heróis, mas eu quis fazer uma piada, porque é um bar alienígena, tem um monte de alienígena, eu botei lá. Aí teve fã que ficou comentando em fórum da internet: caraca, ele botou, né, a banda de Star Wars. E nesse quadro aqui, essa sequência aqui se passa em Kyoto, no Japão. As histórias da Legião são no futuro, tá? Não são no século 31. Aí o Lobo Cinzento, né, o Timberwolf, brigou com o vilão lá, que é o Imperador Sol lá, ele derrotou o cara. Ele tá saindo de uma das vielas lá do bairro. Eu botei no canto direito aqui o Jaspion, o Spectreman e um gordo fazendo cosplay de Vegeta. O editor não implicou? Não, cara, é diversão, velho. Não tem problema não. Nessa página dupla da Tropa dos Lanternas Verdes... Opa, pera aí. Aqui. Nessa página dupla da Tropa dos Lanternas Verdes, eu coloquei um Digimon lá no fundo. Aqui no canto, tá entre o Fábio e a Bu, que é meu amigo escritor, é fã de Lanterna Verde, eu botei ele. E entre esse cara púrpura, tem a cabecinha do Tentomon ali, o Digimon. E eu botei um Slista no canto esquerdo aqui do Elo Perdido. Era uma página difícil de fazer. Aí eu pensei: cara, vou botar um monte de referência, isso é divertido. Agora, vamos de novo, né? Quando você... Uma das estratégias, além da diversão, além da responsabilidade, é você se desafiar, certo? O desafio faz com que qualquer artista que trabalha com algo que gosta, ele saia da zona de conforto. No meu caso, como ilustrador, eu não posso ser um cara que tem medo de desenhar coisas difíceis. Esse roteiro aqui, que foi do Warren Ellis, para um trabalho para Avatar Press, foi uma minissérie chamada Ignition City. É uma história em que a corrida espacial passou a ocorrer depois da Segunda Guerra Mundial. É uma história de ficção. Aí nessa página dupla, essa página aqui as duas páginas juntas, dá esse tamanho aqui, tamanho A2. No roteiro dizia: dá um plano geral da cidade, da Alemanha,
com trens suspensos, dirigíveis ao fundo. Inspire-se no filme Metrópolis de Fritz Lang. Aí eu fiquei, velho, caraca, meu, isso vai ser difícil pra caramba. Uma página dupla. Então aqui não tem computação. Aí foi tudo com perspectiva, janelinha por janelinha, sabe? Aí tu pensa, mas estão pagando, mas é ser profissional. Você tem que fazer. Agora, não é porque é uma cena difícil que eu vou fugir. Tem um monte de gente que faz sempre a mesma coisa e não se atualiza. Por isso o desafio é importante. Se você quer ser um músico, se você quer ser um ilustrador, se você quer ser um animador, você não pode sempre fazer as mesmas coisas. Daí tu entra numa zona de conforto. E quando você se desafia, você amadurece como escritor, como ilustrador, como programador, como qualquer segmento. Atualizar-se é importantíssimo também. Eu peguei esse exemplo aqui recente agora do meu material do Cyborg, né, na DC. Eu optei por fazer as minhas páginas do Cyborg 100% digitais. Ou seja, do rascunho ao desenho final, tudo no computador. Mas no computador deve ser mais fácil. Sai daqui, meu amigo. Eu tenho uma mesinha digitalizadora, trabalho, mas sabe, não é a ferramenta somente. Eu tenho que criar a página, eu tenho que fazer uma arte final, sabe, eu preciso. Então aqui tem as 3 etapas, ó. O layout, que tem mão do Ivan Reis, a minha página desenhada, e aqui a página com desenho, arte final e cor, tudo digital. Mas é o Cyborg, é high-tech, né? É tudo digital. Não, eu não fiz por essa escolha. É porque eu queria fazer um material digital. Então é importante. Eu não posso, só porque eu sou um desenhista tradicional, eu tenho que ter técnicas tradicionais. Assim como, você é só um desenhista de super-herói, você só tem que desenhar super-herói. Não. Eu tenho outros gêneros de quadrinhos para fazer, outras técnicas para usar, outros materiais. Quem viu eu trabalhando ontem, hoje mesmo, ali na minha mesa, no Artesellen, deve ter visto que eu uso caneta marcador, eu uso tinta, sujo a mão, sabe? Eu curto isso. Então você tem que ser versátil. E essa versatilidade, ela vai valer muito, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu primeiro trabalho para Marvel não foi Homem de Ferro. Eu fiz Homem de Ferro depois. O primeiro trabalho para Marvel não foi X-Men, eu fiz X-Men depois. Meu primeiro trabalho para Marvel não foi Vingadores. Meu primeiro trabalho para Marvel é quando eles tinham a licença do gibi da Red Sonja, do universo do Conan. É uma guerreira ciméria. Velho, eu não sabia desenhar cavalo. Aí eu fiquei, puta merda, e agora? Eu vou dizer não para minha primeira chance de publicar para os Estados Unidos, porque eu não sei desenhar cavalo? Eu fiquei assim, ó. Não passava um alfinete. Mas, antes de vir o roteiro, peguei foto de cavalo, peguei referência de imagem, desenhei. Os primeiros cavalos pareciam uns jumento e uns pônei horrível, assim, até que eu peguei o jeito. Aí veio o roteiro. O gibi tinha 40 páginas. Tinha 2 páginas das 40 que aparecia cavalo na história. Aí você pensa, não serviu pra nada? Não, serviu. Tanto que depois na Lady Death, brincando. Essa é a questão. Você tem sempre que se desafiar e se atualizar. Senão você entra nessa zona de conforto que é perigosa. Uma das estratégias também para poder trabalhar com o que se gosta é diversificar. Eu gosto de quadrinhos, eu só vou fazer isso. Você vai morrer na praia. Eu sou músico, só faço rock, só vou tocar isso. Você vai morrer na praia, você não vai adquirir conhecimento de outras áreas. Essas 3 ilustrações aqui são para segmentos editoriais diferentes. Nem editoriais, tá? A primeira foi uma arte conceitual para um jogo feito no Chile. Eles me contactaram pela internet e pediram, faz uma arte conceitual, nós vamos fazer um jogo baseado em criaturas do folclore do Chile. Daí tem esse javali misturado com crocodilo
o jogo tem uns piratas, né? Faz essa ilustração pra gente desenvolver o jogo. Aí eu fiz. Segunda é a capa de um livro-jogo, aqueles livros que tem finais alternativos. Eu recebi o briefing da capa, fiz a ilustração. E a terceira arte, ela foi feita toda em vetor para uma camiseta de um parque aquático lá do estado do Rio Grande do Sul. Ah, não vou fazer, imagina, camiseta. Véi, é trabalho, cara. Sabe, é trabalho, você tem que fazer. E é uma coisa diferente, sai daquele lugar comum, sabe? Só de fazer cara com cueca por cima da roupa, né? Super-herói manjado e tal. Você sai do lugar comum. Então, se diversificar dentro da tua área é importante. Isso vai cada vez mais engrossando o teu currículo. Então, eu posso dizer para vocês que essas observações, elas são habituais, o cara tem que ter o tempo todo, mas, por favor, sabe? Não estou dizendo que tem que ser um robozinho, que tem que seguir elas à risca, mas ajuda muito, tá? Você tem que colher o feedback, você tem que ter crítica. Não basta só tua mãe dizer que é ótimo o teu trabalho, que você é um gênio, os teus amigos te dizer, pô, que legal o teu trabalho, da hora. Você tem que procurar pessoas profissionais do segmento que você quer trabalhar e colher informação. Saber também ter a maturidade de separar críticas construtivas de críticas destrutivas. As críticas destrutivas, elas cortam, às vezes, com o ímpeto de criativo, aquela empolgação. Acorda, meu amigo, você tá com a camisa verde, eu sei que você tá quase dormindo. Olha lá, o cara tá dormindo. Acorda, 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 acorda. Aô, acordou, beleza. Então, você tem que ter o feedback, você tem que ouvir dos editores, se você é um autor, um escritor, um desenhista, você tem que ouvir de outros músicos, se você é um músico, você tem que ouvir de outros videomakers, se você faz vídeo para internet ou curta-metragem, sabe, você tem que colher opiniões. Opiniões construtivas você sempre amadurece. As destrutivas, que não estão te mostrando alternativas para melhorar, elas só vão te botar para baixo. Agora, eu não estou dizendo que você tem que ser orgulhoso, você tem que aprender que o tempo todo você está aprendendo. Evitar essa zona de conforto com todos os aspectos que eu falei antes. Procurar se atualizar, procurar aprender coisas novas e integrar elas para o teu trabalho. Procurar se atualizar também para saber o que o mercado que tu quer trabalhar pede. Então isso é importante. Não adianta dizer assim, ah, eu sou fã de quadrinhos, eu adoro quadrinho feito nos anos 80 e 90. Agora, o meu gibi, o que eu faço, ele tem que ser com aquela mesma estética? Eu posso ter influência, mas eu não preciso fazer a mesma coisa que foi feita 20 anos atrás. Eu tenho que me atualizar, saber o que o leitor está querendo. Isso vale para vários segmentos. Não desistir dos seus planos. Isso é importantíssimo. Vocês devem ter visto na minha exemplificação aqui, que eu citei que eu trabalhava numa agência de propaganda, mas antes de eu escolher a publicidade e propaganda, eu fui office boy, eu fui DJ, eu fui entregador de pizza e eu fui balconista de farmácia, certo? Todas essas funções foi para poder ter uma liquidez, um dinheiro para ajudar na minha casa, porque a minha mãe era viúva, pensionista, se aposentou, não ganha horrores, mas eu precisava, acima de tudo, também manter o meu aprendizado, comprar o meu material para continuar desenhando, bancar a tiragem da minha revista, do meu fanzine. Então eu não fui alienado pensando assim, joguei tudo pro ar e dizer, foda-se, você desenhista. Não existe isso. Não existe a historinha de carochinha do editor que publica na editora, certo? O editor que vai te dar a lapiseira de cristal, vai dar pra você e dizer assim, quer ser o desenhista feliz para o resto da vida? Aí tu, oh meu Deus, obrigado. E aí pronto, conto de fadas. Não existe isso. Você constrói a sua carreira. Você não vem com o talento pronto, você tem que amadurecer ele, praticando, colhendo feedback, evitando se acomodar, se atualizando, certo? E isso vai tornar a trajetória dos teus planos muito mais fácil. E essa tem a ver com a atividade paralela como base.
Quando eu escolhi trabalhar somente com quadrinhos, eu estava trabalhando com outras coisas. E é justamente essa questão. Pensem comigo. Se eu não estivesse trabalhando num outro segmento editorial, talvez eu tivesse desistido antes da hora. E, gente, é isso que os pais de vocês, que possam ter receio, se vocês querem estudar para criar jogos, ou para ser um escritor, ser um animador, é isso que eles têm o receio de vocês. Quando eles falam, filho, isso aí não é trabalho de verdade, sei lá, vai ser advogado, vai ser médico. Cara, vocês têm que ter paciência, porque é a maneira que os pais têm de expressar que eles estão preocupados com vocês, que eles estão preocupados com as escolhas de vocês. Não sejam os adolescentes irritantes que saem correndo dizendo assim, meus pais não me entendem, bando de trouxa. Não falem isso. Respeitem, deem parâmetro, deem segurança para eles. Mostrem para eles, pô pai, eu quero fazer jogos digitais. Celular é trabalho, filho? Vai criar videogame? Não, pai, pô, tem graduação para isso, tem mercado de aplicativo para jogos para celular, tem empresas que estão contratando desde programador até animador, ilustrador. No meu caso, de quadrinhos, a minha mãe sabia que eu queria trabalhar com desenho. Ela não tinha uma instrução. No momento que ela começou a ver que eu quis conhecer outros profissionais, aprender a usar isso, sabe? Isso foi para ela um tranquilizador. E o resto da minha família, que achava que era bobagem, começou a aprender. Então você tem que ter paciência. Tenham paciência com os familiares de vocês. Eles são o apoio principal. Minha família me apoiou. E eu acho que a de vocês também vai apoiar. Vocês já devem ter tido uma fronteira dessa. Se não tiveram, vão ter. E nessa hora, eu lembro de uma frase que a minha professora de 8ª série falou pra mim. Eu já fazia o meu fanzine. As minhas histórias tinham um monte de erro de português. E eu pedi pra ela revisar o meu texto, que eu queria reimprimir os meus fanzines. Aí ela chegou assim, Daniel, tu precisa ler mais, tu precisa melhorar a tua construção verbal, tá com erro de português. Aí eu falava, pô, professora, mas é que eu quero fazer isso. Imagina, eu não tinha ideia. Quero fazer isso, tudo que eu tenho que aprender aqui na escola é muito chato. Química, física, ou vestibular ainda tem que estudar aquilo tudo para poder estudar uma coisa que eu quero, sabe? Aí ela me disse essa frase do José de Alencar, eu nunca mais esqueci. E sempre que eu dou essa palestra, eu falo ela para vocês, vocês não esqueçam dela. A vida é luta renhida, que aos fracos abate e aos fortes só faz exaltar. Vai ser difícil? Vai. Vai ter gente dizendo, isso aí não é trabalho? Vai. Vai ter gente te dizendo assim, mas, cara, desiste, velho. Isso é muito difícil. Vocês mesmos não vão se sentir inseguros? Vão. Mas se você tiver o peito aberto para encarar essa jornada de frente, sim, a vida vai ser luta renhida, mas você vai ser exaltado, porque você passou por isso, e você vai ganhar firmeza nas suas decisões, vai deixar as pessoas que te amam seguras, e acima de tudo, vai fazer parte de uma geração que pode investir nos sonhos, que não é ingênuo. Eu não estou dizendo que vocês têm que ser ingênuos. Meu Deus, eu vou me entregar de coração a isso. Não, você tem que ser safo, você tem que aprender a planejar. É estratégia, do latim estratégia, né? Como disseram no Tropa de Elite. Você tem que se programar. Poxa, eu quero trabalhar com isso. Eu quero publicar meus personagens. Não larga tudo pro ar. Estude. Tenha uma outra atividade até tu poder escolher que aquilo é o teu ponto profissional, o teu ponto de virada. E é por isso que eu falo pra vocês também, não fiquem só olhando toquinha, não fiquem só olhando canequinha. Vão prestigiar os artistas locais do Artes Ellen. É tudo artista aqui da região. Os caras estão tirando dinheiro do bolso deles para fazer o quadrinho deles, mostrar uma coisa diferente. Vão prestigiar eles também. Pode não ser o que vocês curtem logo de cara, mas eles são caras que, acima de tudo, eles estão investindo no objetivo de vida deles. Todos aqui estão. Se vocês estão vendo palestra de um youtuber, no meio da merda toda, pode falar uma coisa que acrescente. É ou não é?
Então é isso aí, tá? Vou abrir agora para perguntas e respostas. Minhas redes sociais estão aqui. Fiquem à vontade de perguntar, certo? Estou aqui para responder as dúvidas de vocês também. Isso, vão correndo, vão correndo. Vocês estão com medo, né? Vamos lá, corre, corre. Tchau, 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 tchau. Tchau vocês, tchau, tchau. Tchau vocês três aí, tchau, tchau. Fala, pode falar. Ô Daniel, assim, eu tenho um sonho de um dia criar um mangá, Certo. mas para começar aqui no Brasil, o que tu recomenda? Assim, o caminho que eu tenho que seguir aqui no Brasil primeiro. A primeira coisa que você tem que entender, assim, você quer fazer um quadrinho que tem a estética de mangá, né? Sim, sim. Então, no momento que a gente tem a plena consciência de que você quer fazer uma história em quadrinho, não olhe somente para esse gênero. Tente ficar ciente de tudo que tem sido consumido de arte sequencial, que é o nome frufru para história em quadrinhos, certo? Para você tomar a iniciativa de publicar o seu próprio trabalho, no momento que você não tem um histórico anterior de ter trabalhado em outra editora, de ter feito alguma coisa, é um projeto a partir do zero, você precisa conquistar leitores. Então a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: quero publicar o meu material. Você pode usar a internet a teu favor. Cara, quando eu fazia o meu fanzininho de xerox, se eu tivesse acesso à internet, eu tinha na hora criado um blog, postado meus capítulos toda semana ou todo mês, estaria num evento desses com uma mesinha dessas, divulgando meu material. Se eu quisesse lançar uma versão impressa, teria feito também. Mas você precisa ter uma estratégia. Se você precisa otimizar custos, né, e fazer o teu trabalho ser conhecido, use a ferramenta de redes sociais. Vai no Facebook e não cai no lugar comum de ficar postando fotos de gatinho e frases da Clarice Lispector. Você tem que postar o seu material. Fala para a tua rede social compartilhar isso. Se tiver num evento, fala para os caras que estão acompanhando o teu blog: galera, eu vou estar no evento tal, vou estar divulgando meu material, vou estar fazendo desenho para o pessoal que está acompanhando o meu blog. Apareço, entendeu? Se você quer publicar por conta própria, fazer uma versão física do teu material, existe o recurso do financiamento coletivo. O Kickstarter, o Catarse, outros sites que fazem financiamento coletivo para financiar o teu material. De repente você tem uma rede social e aí você lançou o teu projeto, que você quer fazer sua revista, fez o seu orçamento, lançou lá no Catarse e diz: olha, eu preciso de doações para fazer a minha revista. Pessoas que vão doar até tantos reais vão ganhar um exemplar autografado, nome citado nos agradecimentos. Pessoas com doações de tantos reais vão aparecer na HQ. Pessoas a partir de tantos reais vão receber o quadrinho e uma arte original de uma das páginas. Aí vai depender dos teus amigos, das pessoas que acreditam na tua ideia. É nessas horas que a gente percebe quem é amigo e quem não é. Entendeu? Ah, que bacana o teu desenho, velho. Faz uma arte com uma tatu aqui, ó. Faz aqui, velho. Aí chega na hora: pô, me ajuda aí, eu vou lançar o meu material. Eles: ah, pois é, não dá. Fui pagar 40 reais pra tirar foto com o youtuber. Desculpa aí, velho. Entendeu? Mas faça isso. Se você tem o seu projeto, tente investir por meios de gerar leitores. E no segundo momento, se você conseguiu leitores, cativou eles, ofereça daí uma versão física. Mas não se iluda com a versão física. Hoje em dia dá para se atingir muito mais leitores através dos meios digitais. Eu tenho meu quadrinho autoral, eu ponho ele num aplicativo, Social Comics, que é tipo o Netflix de quadrinhos. Aí as pessoas que assinam o aplicativo podem ler meu gibi, de 2 em 2 meses eu recebo um repasse de direitos autorais. Entendeu? Então é legal você pensar que tu tem que mostrar o teu material, mas não seja precipitado, não toma atitudes precipitadas. E se você quer fazer esse material e você mesmo sente assim: nossa, eu tenho dificuldade para fazer tal coisa, eu tenho limitações para desenhar tal coisa, eu preciso melhorar o meu roteiro, etc. E tudo, faça e, se possível, colha feedback.
mostra para outros autores e os caras vão comentar, você precisa melhorar isso, isso e isso, dá uma olhada mais ou menos nisso aqui, não pensa assim, foda-se, minha mãe gosta. Não, né? Então tem que ter maturidade nesse sentido, tá? Outra pergunta? Ali, ó, tem outra pergunta. Onde tá? Ali? Tá. Boa tarde, Daniel. Oi. É o seguinte, eu acompanho o quadrinho desde a época de 80 e estou um pouco desatualizado atualmente, mas antigamente eu acho que os traços eram bem mais bem feitos que os de hoje. Não sei se você concorda comigo. Não concordo. É porque justamente eu estou dizendo que eu estou desatualizado atualmente. Sim, claro. E eu vejo assim a arte antigamente, geralmente em desenhos como Silverhawks, Thundercats, e eu ocupei também desenho, mangá, essas coisas. E eu acho que hoje não tem realmente tanta detalhe no traço. Aqui você, já que você tem a posição diferente da minha, aqui você refere essa diferença de qualidade que tem hoje. Você está olhando só os artistas que trabalham assim, você precisa olhar outros autores que têm bastante detalhismo. Vou te dar um exemplo bem simples. Stuart Immonen, o brasileiro Ivan Reis, o próprio Deodato que eu citei agora há pouco. Tem um artista turco chamado Mahmoud Assar, que agora vai desenhar o gibi do Hulk na Marvel. O próprio Greg Capullo, que passou um longo período agora no Batman dos 952. Cara, tem muitos caras. E no Japão também, tu tem autores muito bons, sabe? E na Europa também, sabe? Se você abrir o teu guarda-chuva realmente e ler mais outros gêneros ou outros autores, outros títulos que de repente você não procurou no primeiro momento, você vai se surpreender. Tem um pouco da abordagem, sabe? Cada autor escolhe trabalhar de um jeito. Tem caras que são realmente bem minimalistas, mas tem caras que falam muito com pouco também. O Michael Mignola, por exemplo, do Hellboy, o cara consegue ser extremamente abstrato no trabalho dele, ele consegue dar profundidade, planos de visão, e o cara não faz uma punhetagem visual, um monte de detalhezinho e personagem pequeno e tudo mais. Então realmente é pertinente, você tem que abrir esse guarda-chuva aí pra olhar bastante coisa. Outra pergunta. Cara, eu acho que antes de você tinha aquele rapaz ali. Calma, cara, eu vou responder, prometo. Mas eu acho que é lá, ó, o rapaz lá tinha levantado. Sério? Tá bom, vai lá. Diga. Dentre as 3 editoras que você trabalhou, qual foi que você mais gostou de trabalhar? Bom, assim, eu gosto da Marvel. A Marvel tem personagens que valem a editora inteira. Tchau pra vocês, obrigado. A Marvel tem personagens que valem a editora inteira, mas a DC, cara, ela simplesmente tem a pedra filosofal do gênero, certo? Eu gosto muito do Homem-Aranha, eu adoro o Demolidor. O Surfista Prateado é um personagem que eu acho extremamente, sabe, tem um potencial para contar histórias incríveis, mas a DC, velho, tem a Trindade, e com a Trindade não se mexe. Mas a Marvel tem a Trindade agora também, Capitão América, Thor e Homem de Ferro. Give me a break, né, velho? O Thor, ele é o personagem mais DC da Marvel. Por quê? Porque ele é um deus, velho. E a DC, ela tem a mitologia moderna. Mas eu não digo que a Marvel não tenha também. A Marvel está começando a aprender a lidar com a questão do legado também. Dos heróis terem descendentes, influenciarem outros heróis. E a DC tem isso há muito tempo. Agora, você pensa assim, tá, e profissionalmente? Pode parecer que é para puxar a lenha para a fogueira, mas eu prefiro trabalhar com a DC. Sabe por quê? Porque a DC paga melhor os profissionais. A Marvel não repassa royalties de licenciamentos de publicações do exterior. Eles só repassam royalties para quando o material é publicado nos Estados Unidos. A Marvel precisou ser comprada pela Disney para reconhecer o Jack Kirby como co-criador da maioria do universo Marvel, além do Stan Lee. Então, quando você olha isso
esses fatores, profissionalmente, trabalhar com a DC é muito bom. A Marvel, como eu falei, tem profissionais ótimos, ela tem uma estrutura, vamos dizer assim, de marketing muito boa, personagens muito cativantes, mas eu ainda acho que a DC, ela trata o profissional mesmo como uma família, sabe? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com a DC. Ah, mas se a Marvel te chamar, você vai fazer? Pô, sou profissional, mas eu tenho gostado muito de trabalhar com a DC e assim tem sido, sabe? Agora, eu quero desenhar, velho. Tem gente que fala pra mim assim, ah, mas isso é sucesso? Tu quer saber pra mim o que é sucesso? Não é tu ficar com fila gigante pra dar autógrafo, as pessoas te pararem pra tirar foto. É eu poder deitar a cabeça no travesseiro cansado, porque eu fiquei durante o dia inteiro fazendo o que eu gosto. Seja um gibi de super-herói, seja uma ilustração de um storyboard para uma campanha de TV, ou a capa do fanzine de um aluno meu. Eu tenho orgulho de poder dizer que assim como eu paguei o tratamento da minha mãe, eu pago as contas da minha casa, sabe? Com o meu trabalho. Então, pra mim é sucesso, independente de editora. Então, o cara tem que ser profissional acima de tudo. Então, eu te digo isso aí. Tá? Agora, a outra pergunta, onde é que tava lá? Diga. É mais uma pergunta direta, entendeu? Direta. Tá bom, então fala. Sobre o que você acha, seu personagem preferido. Porque assim, adorei você porque tipo, eu também sou do time da DC, porque eu adoro os quadrinhos da DC. Então assim, quais os tipos de personagens você mais gosta de fazer, de ler? Assim, se você gosta daquele bonzinho, o bonzinho, super-herói bonzinho, se você gosta daquele que é mais justiça, tipo o Batman, que não é muito das leis, se você gosta de anti-heróis, se você pega mais os quadrinhos da Vertigo, entendi. Entendeu? A tua pergunta ela é bem abrangente, assim. Eu gosto de vários gêneros de quadrinhos, gosto de muitos autores de mangá, muitos autores de quadrinho europeu, gosto de autores tenho preferências também de autores nacionais, e nos gêneros de super-heróis eu também tenho, assim, a gente também tem que entender uma coisa: quando tu lê comics, lê um quadrinho de super-herói, tu precisa entender de que tu tá falando de personagens de uma franquia longiva. São muitos anos de criação, muitos criadores passaram por esses personagens, né? Então você às vezes diz assim, eu adoro o personagem tal quando fulano escrevia e Beltrano desenhava. Por exemplo, X-Men pra mim é o Byrne e o Claremont. Quando eles fizeram a saga da Fênix, Dias de um Futuro Esquecido, tem coisas posteriores que eu acho bacanas, mas o X-Men pra mim, na minha cronologia pessoal, como eu falo no meu podcast, é o X-Men do Byrne e do Claremont. Agora, assim, se for perguntar de personagem, na DC, eu gosto da Trindade. Eu gosto, eles são tipo o cânone de tudo que veio depois, sabe? E eu gosto, na Marvel, eu gosto de 3 personagens que eu citei aqui, o Aranha, e são 3 personagens que eu nunca trabalhei, por incrível que pareça. Nunca desenhei eles no título regular. O Surfista Prateado e o Demolidor, que é quase que uma variante do Aranha, né? Agora, é isso que eu digo, gêneros de história, eu adoro ficção científica. Quando eu desenhei a Tropa, os Lanternas Verdes, a Legião dos Super-Heróis, velho, adorei. Acho do caralho. Fantasia medieval também eu gosto bastante. O Dungeon Crawlers é uma prova disso. E o meu trabalho autoral com o Leonel Caldela também, o Batismo de Gelo, que é baseado nos romances dele de Tormenta, também é outro exemplo disso. Eu gosto de história urbana, mas assim, às vezes eu acho que é tudo samba de uma nota só. O Batman, quando ele é bem escrito, ele é legal, mas às vezes parece que é a mesma coisa, sabe? E então eu gosto quando tu pode usar o quadrinho um pouco como um escapismo. Assim como tu também pode usar esse escapismo e criar um paralelo sólido com a realidade, sabe? É o próprio exemplo do Superman. O Superman é a figura do imigrante. Ele foi criado por 2 judeus que estavam passando fome, queriam publicar e achar o seu espaço. Assim como tu pegar a questão do Capitão América,
O Jack Kirby e o Joe Simon, quando eles criaram ele, eles quiseram justamente dar uma resposta ao temor da guerra. Eles botaram o Capitão América antes dos Estados Unidos entrar na Segunda Guerra, botaram o Capitão América dando um soco na cara do Hitler na capa. Antes disso, parecia que eles estavam antevendo. Aí os fãzão de Capitão América assim, tá vendo? É por isso que os Estados Unidos entrou na guerra. Bombardearam Pearl Harbor porque o Hitler viu a capa do Capitão América. Mas eu adoro o Vértigo, por exemplo, Monstro do Pântano. Quando eu li Lição de Anatomia, escrito pelo Alan Moore e ilustrado pelo Stephen Bissetti, foi a primeira história do Monstro do Pântano do Alan Moore, né? Eu li saiu um gibizinho dos Novos Titãs. Novos Titãs, ação, tudo mais. Aí aquela história de terror, velho. E eu tinha 11 anos, cara. Ah, fiquei, cara, velho, muito louco, cara. Sandman também, sabe? Curto pra caralho. Eu gosto de quadrinhos adultos também. Eu não leio só super-herói. Mas eu, justamente por ser um autor, eu não quero me alienar. Então eu leio de tudo um pouco. Né? Então é importante isso. Qual outra pergunta? E aí, velho, beleza? Fala. Você começou com dois grandes. Primeiro com a Marvel, não foi? Isso. Acontece muitos artistas começarem na Marvel e depois irem para DC, por exemplo. Ou vice-versa também. Também pode acontecer. Mas você acha que mais geralmente acontece mais com a Marvel e para DC? Você acha que a Marvel está perdendo muita coisa? Poderia fazer algo melhor para continuar com esses jovens ali? Assim, eu sendo bem sincero contigo, na verdade a Marvel, eles têm tomado decisões editoriais bem ousadas e eu estou gostando disso. Agora, são decisões que a gente sabe que às vezes elas vão voltar atrás por causa do status quo, né? O Homem de Ferro ser agora uma mulher, o Capitão América existirem dois Capitães América, sabe? Tu tem também a mudança de status de alguns personagens, como o Peter Parker agora ser um empresário, né, que conseguiu ganhar dinheiro com as suas invenções. Então essas mudanças editoriais, elas são interessantes, mas elas dão aquele frescor momentâneo no título. Boa parte dessas mudanças, elas provêm de novas ideias de novos criadores. Falou, gente, valeu aí, viu? São de novos criadores, e esses novos criadores, eles precisam ter voz. Você olhar, por exemplo, a DC Comics, quando eles fizeram o DCU, eles criaram um título, como é que é o nome? É Press. Que história é essa? É a história de uma guria. A história é a seguinte: o presidente dos Estados Unidos foi escolhido pelo número de seguidores no Twitter. E essa guria tinha o maior número de seguidores nos Estados Unidos. Ela vira presidente dos Estados Unidos do nada. Aí ela tem que tomar decisões malucas. Faz parte da cronologia da DC? Não, não faz. Mas foda-se. É uma boa história, curiosa, sabe? Então isso que é legal. Ter novos talentos fomenta a criatividade de franquias longivas como essa. Agora, se uma editora está perdendo mais talentos para outra, eu acho que está bem equilibrado. Até porque, assim, somos todos profissionais. Se as oportunidades de trabalho aparecem numa editora, essa editora te dá um bom feedback, tu permanece nela, é uma questão de escolha profissional, né? Até te falo assim, são poucos os contratos de exclusividade hoje em dia. São muito poucos. E pode ter certeza que boa parte dessas escolhas, eu sou exclusivo de tal editora, ela provém de facilidades financeiras. Não existe só a paixão, tem muita questão profissional mesmo, de mercado. Certo? Outra pergunta? Aqui e depois lá. Tem um ergueiro aqui e depois ali. Fala. Cadê? Aí. Diga. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se você já passou por dois tipos de situações. A primeira é de ter um personagem para você desenhar que você achou que não iria conseguir, quebrou a cabeça, pô, como é que eu vou fazer isso aqui, e depois conseguir e sentir orgulho disso. Beleza. Como também o inverso de receber um trabalho e achar, não, isso aqui eu vou fazer de olhos fechados, dar tempo e postergar, de subestimar determinado trabalho e terminar saindo... Quer saber quando isso me aconteceu? Quando eu joguei o Fallout 4 pela primeira vez. Eu esqueci do prazo.
Eu fiquei, não é que eu esqueci do prazo, eu fiquei na unha, cara. Fiquei jogando Fallout, entrei no mundinho. Quando eu percebi, eu tinha queimado quase uma semana inteira de produção. Eu fiquei, caraca. É por isso que eu digo, eu adoro videogame, mas eu geralmente jogo mais intensamente quando eu tô entre os trabalhos, entendeu? Porque é tenso. Mas é o que eu te falei também, né? Você trabalhar com o que gosta, você precisa ter responsabilidade. Tem que driblar questões como bloqueio criativo. Às vezes tu tá querendo procrastinar, tu fica deixando para depois. Se você pensa, às vezes o cara pensa, nossa, é uma profissão ingrata, tem que trabalhar de domingo para domingo. Não, se você souber produzir de segunda a sexta, teu fim de semana é livre. Tu pode ir para evento, tu pode fazer alguma coisa com a família, passear, viajar, sabe? Então não é impossível. Agora, é lógico, quando eu era cabaço, no início ali, nos meus primeiros trabalhos, cara, o peso da camiseta foi muito grande. Meu primeiro trabalho para Marvel foi a Red Sonja. Eu enfrentei aquilo ali. Aí, o meu segundo trabalho foi o título do Homem de Ferro. Eu fiz metade do gibi, não foi o gibi inteiro. Eu fiquei, cara, puta merda, como é que eu vou fazer? Cara, é o Homem de Ferro, velho. Eu fiquei muito, sabe, tem que ficar perfeito. E aí eu ficava muito melindroso. Quando você entende que você faz parte de um processo criativo, que o que você desenha, alguém vai ter que colorir, essas páginas vão ser letreiradas e essas páginas viram uma revista que vai pra gráfica, tu tem uma cadeia de produção e tu não pode bancar o superstar. Ah, eu desenho quando eu tô afim. Entrega o gibi atrasado. Tu tá ferrando o teu editor, que tá confiando no teu trabalho. Tu tá ferrando a vida do colorista, que vai ter que colorir tudo a moda caralho. Tu vai ter que ferrando toda a cadeia de processo. Então é tenso. A responsabilidade tá aí para ser seguida. Tinha a pergunta. É bom vocês ficarem ligados, hein, velho? Tá. Fala, deputado. Obrigadão aqui pela oportunidade de estar fazendo. Eu que agradeço a sua presença aqui. E eu tenho vontade de fazer dois projetos. Um estúdio de HQ e outro uma série que seria publicada no YouTube até para poder propagar a arte. E para isso eu acho que se fizesse todo o trabalho eu sozinho, além de demorar muito e ficar assim meio que monótono no estilo, eu produziria pouco e muito tempo. Então eu acho que para poder fazer um trabalho mais interessante é precisar de equipe. Quanto para uma equipe, talvez melhor fosse o trabalho. Tá. Agora, como é que tu acha que deve se dar esse processo de montar uma equipe, onde arranjar pessoas que estejam, pessoas mais sérias mesmo, para poder fazer uma equipe, fazer um trabalho desse? A primeira coisa que eu posso te dizer é que quando você monta um estúdio, uma estrutura para produzir algo assim, somente o que você quer fazer, como o teu projeto principal da equipe, não vai o que vai pagar tuas contas de imediato. Então, quando eu criei o estúdio em Porto Alegre, o Dynamo, quando ele surgiu, esse estúdio, ele era para eu continuar recebendo os trabalhos de publicidade e propaganda. E aí, se eu precisasse de uma equipe para a gente entregar o trabalho no prazo, eu montava essa equipe com outros colegas meus, ilustradores, todo mundo recebendo direitinho, cada um recebendo a sua parte, né? Então, se você montar um estúdio, pense assim, você quer produzir uma revista, mas não pode fazer o estúdio ser somente para isso. Um estúdio de animação, por exemplo, ele não vai fazer só longa-metragem, curta-metragem para festival, participar de edital para ganhar verba para fazer longa. Eles vão fazer animação para agência de propaganda. Eles vão fazer animação para comercial. Uma desenvolvedora de jogos não vai fazer jogo somente para eles ganharem dinheiro, o joguinho autoral deles. Eles vão pegar empresas que querem fazer um jogo um advert game para o celular, para divulgar um produto ou serviço. E eles vão desenvolver aquele produto, vão pagar suas contas do mês e vão poder dizer, não, beleza, agora eu vou fazer o meu projeto autoral. Então pense dessa maneira. Se você quiser montar uma estrutura, tu precisa ter uma liquidez, né, de outros serviços que não somente o teu projeto, para, além de dar experiência para vocês, manter as finanças de vocês. Uma última coisa, não engana os outros.
Entendeu? Ah, eu quero fazer essas pessoas realizarem o meu sonho. Vou chamar elas pra publicar, vou botar o nome delas, tô dando divulgação, vou ganhar minha grana. Paga essas pessoas. Mas aí tu pensa, como é que eu vou pagar se eu nem lancei o trabalho? Por isso tem que montar uma estrutura. Você tá entendendo? Porque se o cara tá lá usando do tempo dele, que ele podia fazer o projeto dele, para investir no teu projeto, então ele merece ser tratado com respeito. É isso que eu falo, às vezes eu recebo convites, velho, aí ó, ainda hoje em dia, chega no meu e-mail lá, ô Daniel, nós temos um projeto aqui, é o seguinte, velho, é para divulgação, cara, não vamos poder pagar. Eu digo, olha, cara, se eu conheço a pessoa, se tem um vínculo de amizade, eu até entendo, mas pensa assim, cara, eu quero ser levado a sério no meu trabalho. Então nem que você me pague um pouco, eu quero receber por isso, entende? Porque é o meu trabalho. Eu tenho que levar a sério o meu trabalho. A divulgação que você está me dando é uma linha no meu currículo. Então entenda, se o cara está começando, ele quer ganhar experiência, pode fazer um estágio no seu estúdio, sabe? Um estágio remunerado com menos, ou então pegou um trabalho, você chama ele para ser o teu auxiliar, digamos, você paga para ele também, ele está te ajudando no desenho dos cenários para tua história e tudo mais. Mas não engane as pessoas, é importante, o mercado precisa de maturidade. É isso? É que a ideia, na verdade, seria um projeto feito em conjunto, então não seria tudo vindo de mim. Seria Eu entendo. A ideia compartilhada, então cada um seria o aluno. Ótimo, mas então você precisa botar tudo no papel, porque senão o advogado de um deles vai bater na sua porta e dizer meu cliente trabalhou mais do que os outros. Entendeu? É isso. Não monopoliza, tem mais gente para fazer perguntas. Você pode falar, é que você pode falar comigo depois no stand. Temos só mais 4 minutos, eu acho. 4, 3 minutos, não sei. 2? Caralho! Vai! Boa tarde. Oi. Eu queria saber qual é a tua visão do mercado nacional e dos novos autores que estão começando agora nessa nova geração. Eu acredito assim, ó, o mercado nacional ele está amadurecendo bem rápido, porque as iniciativas editoriais e criativas elas estão florescendo bastante, seja por financiamento coletivo, seja por quadrinhos online. Só que eu acho que existe uma fronteira muito grande. O único quadrinho nacional que é feito para as massas, bastante conhecido, é o da Maurício de Souza Produções. Agora, isso é um defeito? Não, pelo contrário. Você tem que gerar leitores novos. E eu sinto que às vezes determinados materiais de quadrinho no Brasil, eles são feitos para outros autores de quadrinhos. Eles não são feitos para o público comum também. Então, na verdade, o importante é o cara levar em conta de que ele sim tem que contar boas histórias, não é somente para os caras que sacam as referências ocultas dele. Ele tem que falar com o público comum. E é o que, por exemplo, a Maurício de Souza Produções faz com as gráficas MSP, que pega um personagem que é uma referência, chama um cara autoral para trabalhar com ele, sem descaracterizar por completo o personagem, para ele falar com o seu público de uma forma diferente. Então eu acho que o quadrinho nacional tem muito disso. Ele está muito prolífico, ele está se profissionalizando cada vez mais, só que tu tem ainda o espaço que existe entre o quadrinho comercial e o quadrinho autoral ainda é muito grande. Precisa ainda diminuir esse espaço. Então, eu sou muito a favor de super-herói brasileiro, eu sou a favor de quadrinho de terror brasileiro, eu sou a favor de quadrinho infantil de outros criadores que não sejam de Maurício de Souza, eu sou a favor de adaptação da literatura para quadrinhos, sabe? Eu sou a favor de todas essas variantes. O cara não precisa ser hermético, o cara tem que dialogar com todo mundo, né? Mais outra pergunta, acho que só temos 1 minuto. Lembrando vocês que depois eu vou estar na minha mesa ali no Arts Alley, vocês estão convidados para ir ali visitar e podemos conversar ou tentar conversar com o Barulho. Fala. Bom, sempre que uma pessoa pensa em super-heróis, é HQ, vem a primeira cabeça. A DC, ela se expande muito questão de HQs. No multiverso. Multiverso, isso. Tem uma conexão, outra linha de HQs. E eu queria saber se você tem algum projeto para
de outro universo, assim, não só de super-heróis, tipo mitologia, algo tipo Sandman, Prometeia. Assim, ó, isso é delicado, velho. Eu tenho projetos que estão para pegar mercado americano, mas eles não são pela DC, são por outros selos. Até porque a questão financeira acaba sendo mais vantajoso trabalhar para a DC com os quadrinhos de super-herói, pelo valor por página, e com as outras editoras lançar o meu quadrinho autoral, que não sendo de super-herói, por questões de venda mesmo, de repasse para o autor, né? Então, tem 2 projetos. Um deles está sendo desenhado e o outro ele ainda está em estágio de arte conceitual, de visual de personagem, tudo. Um deles é com um escritor bem conhecido, que eu não quero contar com o ovo do cu da galinha, desculpa o termo, gente, tá? Então eu não posso espalhar ainda, mas ele se tornou um grande amigo meu à medida que a gente trabalhou com ele. E o outro projeto é com o escritor do título do Superman que eu fazia, que ele está em vias de sair ou pela Boom ou pela Image. São 2 projetos autorais e não envolvem super-heróis. O outro que está em estágio milionário é super-herói, mas não dá para falar muito, assim. Mas para o exterior são esses aí. Agora eu tenho muita coisa sendo feita para o Brasil. Algumas dessas coisas serão lançadas no fim do ano na Comic Con Experience e outras vão ser lançadas durante o ano que vem na plataforma do Social Comics. Terminou o tempo? Eu não quero queimar a programação do pessoal. Tem mais uma pergunta? Tá, mais uma pergunta. Escolhe vocês, vão ficar de costas. Daniel. Aonde? Valeu, viu? Valeu. Onde tá? Aqui, fala. Diga. Mais perto. 2 coisas, na verdade. A primeira, qual dica que tem para oferecer, assim, durante o dia, depois dos dias, para treinar? Traço, velho, porque o barulho, o som de lá tá vindo aqui e não tô conseguindo ouvir. Vou falar. Quais as dicas que você tem a oferecer durante o dia, depois dos dias, para treinar meu traço, conhecer personagens? E a segunda coisa, eu quero saber assim, qual foi a sensação quando tu teve na Comic Con? Quando tu viu os artistas? Bom, sobre quando eu pego um projeto, eu não saio desenhando o personagem de imediato. Eu sei qual é o projeto, aí eu procuro sempre me ambientar com o likeness do personagem, com o visual dele. Então, se eu sei que, por exemplo, antes de fazer o gibi do Cyborg, eu fiquei sabendo do visual novo e eu fiquei trabalhando em cima, pra não ter improviso na hora dele ficar de costas, de lado. A gente chama isso de warm-up, para se aquecer, né? Quando você faz esse aquecimento, você já tem metade das incomodações evitadas, né? Aquela dúvida, putz, como é que é o personagem visto de lado? Como é que é o ambiente da base deles? Então, esses sketches iniciais, eles são muito bons. É uma boa dica que eu dou. Agora, se você vai desenhar uma coisa que está fora do teu segmento e você resolveu fazer, eu aconselho você ter um bom estudo intenso antes, para não ter problemas na hora de fazer com o prazo correndo. Sobre a sensação de ir lá no exterior, nas Comic Cons, velho, quem é que já viu o Bakuman aqui? O mangá, o Bakuman. O anime também, imagino. Quando eu fui na festa da DC, eu parecia os 2 caras na festa de fim de ano da Jump lá. Eu fiquei que nem cachorro, que nem o urso do Pica-Pau, sabe? Eu fiquei loucão, cara. E legal tu poder ir e saber que os caras que você cresceu lendo, ou que são profissionais com a mesma idade que você, e você só vê os trabalhos, eles são pessoas como você, né? Quando eu trabalhei no X-Men Forever, eu me tornei amigo à distância do Chris Claremont. Foi o cara que, quando eu li o Grandes Heróis Marvel 8, que eu citei antes, com a 7, com a morte da Fênix Negra, eu decidi, que eu botei na cabeça que eu queria fazer quadrinhos. Quando eu conheci ele pessoalmente, eu fui na casa dele. Ele mora lá em Nova York, né?
E, velho, tu fica amigo do cara, sabe? É muito surreal. O Garcia Lopes também, né? Que faz as artes de licenciamento da DC. A primeira vez que eu conheci o Garcia Lopes foi na festa da DC. O meu amigo Joe Prado, que eu citei antes, ele foi me apresentar e eu fiquei travado, não consegui falar nada. Aí o cara viu que eu tava travado, ele foi tentar falar comigo em espanhol. Eu, sim. Aí o Garcia foi, aí o Joe ficou assim, porra, velho, tu não falou nada? Cara, eu não consegui, cara. Aí no ano seguinte eu fui falar com ele e eu fiquei amigo dele. A gente ficou amigo. Além de outros profissionais, que a gente troca ideia pela internet. Então os eventos, eles são importantes para você tirar um pouco essa mítica. Você admira o cara, mas se você tem o prazer de saber de que ele é uma pessoa como você, sabe? É muito legal. E é por isso que eu prezo a presença em eventos, sabe? Eu faço questão, a pessoa chega lá, converso. Quando dá, eu converso. Eu tenho uma linha de diálogo com a pessoa, se não tem muito barulho. Mas é importante isso, cara. Tu diminuir a distância. Eu tenho meu canal do YouTube, eu faço hangouts. Eu desenho ao vivo, respondo dúvidas pro pessoal. Eu prezo muito isso. Porque eu também sou fã, no início do papo eu falei que eu também sou fã. E eu sei que de repente aquele cara que foi me levar um portfólio para me mostrar, esse cara vai se tornar um profissional. E eu quero que ele tenha uma boa lembrança de mim. Ele não pense assim, nossa que escroto, o cara foi mostrar meu portfólio e nem deu bola. Sabe? Eu mesmo já passei por isso. Então eu sei o que todo mundo, como fã, quer encontrar. Agora eu não faço isso, porque tem que dar uma boa imagem. Tô cagando pra boa imagem. Eu faço porque eu curto. Eu sou um cara de 42 anos, que trabalha com uma coisa que os outros acham que não é trabalho. E eu tenho um pijama do Superman em casa. Eu tenho, cara, a minha casa, eu e minha mulher, a gente adora quadrinhos, cara, é a casa do Zé. Eu até brinco com ela, eu falo que quando o nosso filho nascer vai chamar Kal-El, ela, pelo amor de Deus, não. Mas em suma, eu gosto de quadrinhos, então esse meeting, esse feedback é importante, sabe? E é por isso que eu convido a vocês, no encerramento agora aqui, eu vou estar lá na mesa, no Arts Alley, faço questão que vocês passem na minha mesa para ver meu trabalho, mas acima de tudo eu também quero que vocês passem na mesa dos outros artistas, tá? São todos talentos da região, deem apoio para eles, tá? Valeu, gente, obrigado.